Nós vamos estar estudando a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Lembrando que essa carta ela traz várias lições para nossas vidas. É uma carta que Paulo escreve só para contextualizar. Obrigado. Paulo estava preso nessa ocasião, né? Paulo estava preso em Roma, está escrevendo para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela ficava na Macedônia, que ficava de Roma para a Macedônia, dava mais ou menos 1.000 quilômetros de distância. Então, Paulo está escrevendo num lugar, mandando uma carta para mais de 1.000 quilômetros de distância. A Macedônia, que é onde Filipos estava, era uma colônia romana. Então era um lugar que era uma colônia de Roma em outro lugar. Então era um país que estava sob domínio. Então Macedônia era uma colônia romana com uma distância de 1.000 quilômetros. E Paulo está escrevendo para eles. Essa igreja de Filipos, Paulo tinha uma grande estima por ela, né? A gente vê, Paulo chamava aquela igreja como minha coroa, né? Era algo que Paulo tinha uma grande estima para com esses irmãos ali. Esses irmãos da igreja de Filipos estavam sofrendo muito. A igreja de Filipos, ela estava sofrendo com inimigos externos e inimigos internos. Ela tinha problema com o de fora, que eram os falsos mestres, falsos pregadores que tinham entrado na igreja e trazendo heresias, ensinamentos falsos, né? Aqueles que nós já falamos, os judaizantes. Dentro da igreja tinha problema, entre eles, problema de unidade, estava tendo grupinhos, pessoas que não se davam. Esse era o quadro, e Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, trazendo algumas exortações. Eu quero pegar com você a partir do versículo 17, onde Paulo vai falar um pouquinho sobre os inimigos da cruz. A gente vai ler o 17, o 18 e o 19 e vamos focar o nosso estudo de hoje no 20. Mas nós precisamos contextualizar a partir do 17. Então, Paulo vem falando de todos aqueles inimigos que sondavam ali a igreja, todos os problemas que tinham. E Paulo vai dizer no 17 assim, verso 17: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aqui a gente vê Paulo trazendo para ele fala: sede imitadores meus. Olha, vocês não ficam imitando os falsos mestres que estão por aí, não fiquem imitando aqueles que estão ensinando heresias, não fica imitando aqueles que estão ensinando coisas que não devem. Estava tendo muito lá. E Paulo fala: sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que vocês têm em nós. Observa aqueles que aprenderam o que eu estou ensinando e ande com eles. Irmãos, eu acho isso aqui extremamente importante e sério para a nossa vida quanto crentes em Cristo. Nós somos aferidores de medida, nós somos modelo e nós precisamos trazer essa responsabilidade para nós, né? Tem muita gente que não lê Bíblia, tem muita gente que não reúne em lugar nenhum, e tem muita gente que lê a nossa vida. A nossa vida precisa ser um modelo, precisa ser um exemplo. Muita gente, eu já vi crentes falando assim: eu não estou aqui para ser modelo para ninguém, não olha para a minha vida não é? Olha para Cristo, porque a minha vida, não precisa olhar para a minha vida não. Não, um crente que toma essa atitude, ele está querendo dizer que ele é tão mundano que ninguém deve olhar para a vida dele, porque ele não está nem aí com o que Cristo ensinou. Nós precisamos entender que nós somos sim modelos, nós somos sim exemplos. Quando nós nos intitulamos cristãos, nós estamos trazendo para nós pequenos cristos. Esse é o significado dessa palavra. Então as pessoas precisam olhar para nós e elas vão ver o que nós andamos, o que nós falamos, o que nós fazemos. Agora, é desafiador? É muito. É sério isso? É muito sério. Então eu, ao invés de não querer ser modelo, eu preciso querer ter uma vida de santidade e obediência a tal ponto que as pessoas possam olhar para nós
e seguir o que nós seguimos. Isso é desafiador. Isso Paulo está falando: olha, sede imitadores meus, e olhem aqueles que estão andando segundo o modelo que tendes em nós, aqueles que andam segundo o que eu tenho ensinado. A gente precisa andar segundo aqueles que ensinam o que é reto, o que é direito. Eu preciso aprender com eles, e é isso que Paulo está trazendo. Aí no verso 18 ele vai dizer assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz. Paulo diz: olha, eles são pessoas que andam entre nós, que estão aí, estão ensinando heresia, estão ensinando mentiras. Eles são inimigos da cruz de Cristo. É algo pesado. A gente lê isso aqui, a gente fica achando, eu pelo menos acho muito pesado isso aqui. Alguém ser chamado inimigo da cruz de Cristo é algo pesado. E Paulo pega pesado com aqueles falsos pregadores, falsos mestres. E Paulo amava tanto a igreja de Filipos que ele chorava de desejo que aqueles irmãos não seguissem esses. Paulo diz: siga o meu modelo, não segue o modelo desses que estão ensinando essas heresias, porque eles são inimigos da cruz. Eles estão ensinando o que não deve. Não fica caminhando segundo eles, não. E Paulo vai arrochando mais o nó no versículo 19. O que Paulo diz? O destino deles é a perdição. O destino deles é a perdição. Não tem outro caminho. Irmãos, aqueles que negam a suficiência da cruz de Cristo, o destino é a perdição. Não tem jeito. Estava na igreja, estava ensinando, estava sendo falsos ensinadores, mas estava ali. Mas o destino deles era a perdição. Sabe por quê? Porque eles não criam na suficiência da obra da cruz. Eles inseriam, junto com a mensagem que eles pregavam, a necessidade da circuncisão para a salvação, a necessidade de observar a lei para a salvação. E Paulo diz: eles são inimigos da cruz, porque a cruz ela é suficiente. E amados irmãos, isso é muito sério. A gente vê hoje, existem hoje grupos que estão pregando coisas junto com a obra da salvação. Nós sabemos disso, na nossa cidade tem grupos que estão ensinando: você precisa guardar o sábado para ser salvo, você não pode comer tal coisa para ser salvo, você tem que obedecer os ensinamentos da profetisa tal, porque senão você não é salvo. Tais homens, Paulo disse, são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. Por quê? Porque negam a suficiência da obra da cruz. A nossa salvação, ela é única e exclusivamente pela obra da cruz. Alguém que agrega qualquer outra coisa para a salvação, o destino deles, a Bíblia é clara ao dizer, e Paulo afirma de forma muito categórica, o destino deles é a perdição. E eram tais esses que Paulo estava falando aqui. E ele vai dizendo ainda, segue dizendo: o Deus deles é o ventre. A gente não vai entrar em detalhes nessa palavra aqui, mas o que Paulo está dizendo é que eles pensavam só neles. O Deus deles eram eles. Eles queriam ser o centro da atenção. Eles queriam chamar para si os holofotes da igreja, as atenções. Eles queriam ser os únicos certos, os únicos que obedeciam, os únicos que guardavam as escrituras. O Deus deles era o ventre deles. Eles pensavam só nisso, só em se satisfazer. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles preocupavam com guardar os costumes da época, guardar as coisas que estavam aqui, como comer, não comer, fazer, não fazer. Essa era o sinal deles. Eles não estavam preocupados com a vida de santidade, obediência, uma vida que agrade ao Senhor, mas sim nas coisas terrenas. O que não é diferente de muitos outros grupos que a gente vê hoje, que estão pregando apenas bênção para essa terra, apenas prosperidade para essa terra, cura, e você vai ficar rico, você vai ter dinheiro, você vai ser próximo, vai ser isso e isso, só pensando nas coisas dessa terra. E não é diferente nos nossos dias também. Então Paulo traz esse quadro antes de entrar para falar no versículo 20.
Paulo traz esse quadro de crentes que só pensam em coisas terrenas, que querem trazer coisas para agradar a si, que são inimigos da cruz, que não vão ser salvos, que só pensam nesse mundo, que estão voltados só para cá. Paulo traz esse quadro para inserir o versículo 20, que aí ele vai falar o que no versículo 20? Leia comigo. Pois a nossa cidade, a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? A nossa pátria está onde? Nos céus. A partir daqui eu quero pensar com você um pouco mais de detalhes. O apóstolo Paulo, ele diz: a nossa pátria está nos céus. Paulo usa aqui, para falar de pátria, um substantivo grego, que foi traduzido por pátria, que só é usado, só é encontrado nessa parte do Novo Testamento. Ela não é encontrada em nenhum outro lugar no Novo Testamento, essa palavra que Paulo usa aqui. E Paulo está trazendo essa questão da pátria para mostrar a questão da conduta dos crentes de Filipenses no mundo. Paulo está dizendo: a nossa conduta aqui no mundo precisa ser digna da cidadania que nós temos. Nós somos cidadãos dos céus. Se a pátria deles está nos céus, a conduta deles deve ser compatível com a nossa cidadania. A conduta nossa aqui na terra deve ser compatível à cidadania que nós temos, a cidadania celestial. Então, eu e você, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos cidadãos dos céus. Lembra que eu falei da igreja de Filipos? A igreja de Filipos estava na Macedônia, mas ela era uma colônia romana. As leis que valiam na Macedônia eram as leis de Roma. A forma de conduzir dos cristãos de Filipos precisavam ser o que mandava lá em Roma. E Paulo fala, usando essa figura de pátria, para eles entenderem: vocês estão distantes de Roma, vocês são cidadãos romanos aí, isso é uma colônia de Roma. E então o que nós temos? Nós aqui no mundo estamos aqui, mas somos cidadãos de onde? Dos céus. E o nosso testemunho precisa ser assim. Aqui no mundo nós somos peregrinos, aqui nesse mundo nós estamos de passagem, nós não somos daqui, nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus, o céu é a nossa origem, o céu é o nosso destino, e é para lá que nós estamos indo. O nosso nome está arrolado nos céus, está registrado no livro da vida, e o que determina a nossa entrada lá nos céus é que nós já somos cidadãos de lá, e somente assim poderemos entrar. É somente porque nós temos essa cidadania que nós vamos poder entrar lá. É só porque o nosso nome está escrito no livro da vida lá é que nós vamos poder entrar lá. Caso contrário, não entraríamos. Então eu preciso saber: eu sou um cidadão do céu, lá é a minha pátria, e para lá eu vou voltar um dia. Essa é a expectativa. É isso que Paulo quer trazer para o coração dos cristãos de Filipenses. Da igreja de Filipos. Nós precisamos ter isso na nossa mente, irmãos. A gente precisa entender que nós não somos daqui. A gente precisa entender que nesse mundo aqui nós estamos de passagem. E a nossa conduta nesse mundo precisa ser uma conduta diferente das demais pessoas desse mundo. Não que sejamos melhores do que ninguém, mas porque nós não somos daqui. Eu já ganhei uma cidadania celestial. Eu já sou um cidadão do céu. É ter essa expectativa da morada celestial. Você já tem Cristo como seu Salvador, você tem a expectativa de que um dia vai morar no céu. Essa expectativa deve nos fazer viver, deve nos fazer mover de forma diferente. É essa expectativa que fez com que homens no passado caminhassem. Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha uma expectativa. Abraão sai da sua terra e vai para uma terra que Deus iria mostrar. Deus iria fazer de Abraão uma grande nação. Com essa expectativa da promessa de Deus, o que Abraão faz? Sai da sua terra, vai para um lugar distante, vai viver em tendas, vai se viver numa situação não muito agradável. Mas por quê? Porque ele cria na promessa. Ele sabia o que Deus tinha prometido.
na expectativa do que estava por vir, ele se sujeitou a viver a sua vida nas tendas, peregrinando até o dia em que o Senhor iria fazer dele uma grande nação. Essa expectativa que moveu Abraão. Você olhar Moisés, a mesma coisa. Moisés, quando negou ser chamado filho da filha de Faraó, quando Moisés nega o Egito, sai do Egito, vai viver lá no deserto, quando Moisés vai viver aquela vida lá apacentando as ovelhas, lá bem distante, deixando toda a vida luxuosa do Egito, Moisés faz isso por quê? Pela expectativa, sabia da promessa, e Hebreus fala isso, ele sabia da promessa, ele sabia do que estava por vir, ele sabia do que Deus ia fazer, e isso moveu Moisés a abrir mão de tudo que ele poderia ter para honrar a Deus. Essa expectativa fez com que Moisés vivesse de forma diferente, e por causa dessa esperança, nós vamos um dia viver com Cristo nos céus. Nós devemos o quê? Viver uma vida de santidade. João escreve isso, nós não vamos ler, nosso tempo não vai permitir. 1 João 3:3. Por causa da esperança que nós temos, a nossa vida precisa ser vivida então de forma diferente. Irmãos, esse mundo tem muita coisa para oferecer. A exemplo de Moisés, nós temos quantas opções neste mundo, quantas coisas esse mundo oferece de atrativos, quantas coisas esse caminho largo oferece e coloca. Mas o que eu faço? Visando a promessa, crendo nos céus, crendo no Deus que prometeu, crendo no que está por vir, sabendo onde eu tenho colocado a minha fé, eu resolvo deixar esse mundo e andar no caminho estreito, obedecendo a Deus, sabendo para onde eu estou indo. Isso é a fé que nos move. A exemplo de Abraão, sujeitamos, deixamos muita coisa, sabe, passamos momentos difíceis, mas por quê? Porque cremos na promessa. É isso que deve mover o crente a obedecer a Deus. Essa expectativa dos céus, essa expectativa da eternidade. A gente pode pensar como que uma cidadania é importante. Quando você vai para qualquer outro país, você viaja, você precisa saber qual é a sua cidadania. Você precisa saber de onde você é cidadão. Para entrar um estrangeiro no Brasil, ele precisa de uma burocracia, de alguns méritos. Mas se chega um cidadão brasileiro na fronteira, ele é recebido facilmente. Por quê? Porque ele é um cidadão brasileiro. Vai um brasileiro, vai qualquer um tentar entrar nos Estados Unidos, é uma grande burocracia. Mas quem tem o título de cidadão americano, passa tranquilamente. É esse a visão de cidadania que nós temos, a cidadania celestial. Cidadania é extremamente importante. E Paulo vai dizendo no verso 20: irmãos, nossa pátria está nos céus, é de lá que nós somos. O céu, tem um canto que nós cantávamos que dizia: o céu é um lugar o quê? Maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. O céu, além de ser um lugar, é um estado. O céu, além de ser um lugar, a morada de Deus, a morada da igreja resgatada e comprada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, o céu, além de ser este lugar, é um estado de bem-aventurança. É um estado onde a morte não terá mais domínio. É um estado onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais separação. Lá não haverá luto. Esse é o céu. É o céu ao qual todo aquele que já tem Cristo Jesus como Salvador vive na ardente expectativa de estar lá um dia. E Paulo vai dizendo: o céu é a nossa pátria, é para lá que nós estamos indo. Irmãos, nós precisamos ter isso na nossa mente, nós precisamos carregar isso, saber que Ele vem, saber que é para lá que nós vamos, viver com essa expectativa do céu. E o verso 20 nós lemos assim: pois a nossa pátria está nos céus, e aí tem uma vírgula e segue dizendo o quê? De onde? De onde aguardamos o nosso Salvador. Aonde está o nosso Salvador? No céu.
e nós aguardamos a volta dele um dia. Nossa pátria é lá, e nós vivemos na expectativa da volta do nosso Salvador. O apóstolo Paulo afirma de onde nós aguardamos ele, e nós temos algumas verdades importantes a pensar nesse texto. Nós pensamos, aquele que vem dos céus é o nosso Salvador, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Nele a nossa salvação foi realizada, nele a nossa salvação foi consumada. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele foi assunto aos céus. E Ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Ele vem. A gente canta aqui, Ele vem. Nós falamos, Ele vai voltar. A vinda dele será como um piscar de olhos. Ele vem buscar a igreja vai ser arrebatada. Quanto nós cantamos, quanto nós falamos, nós não podemos perder isso de vista. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode passar um dia sequer sem lembrar disso. Ele vem, o nosso Senhor e Salvador vem. Aquele que vem está nos céus, assentado à destra do Pai. Ele vem. Aquele que tem no céu uma posição honrosa, aquele que tem o livro da história nas suas mãos, aquele que tem o controle soberano de todas as coisas, aquele que governa e reina de forma soberana sobre a igreja, sobre o universo. Ele vem para buscar a igreja. Nós aguardamos isso. Eu fico imaginando Paulo escrevendo para aqueles irmãos de Filipos, irmãos que estavam tendo problemas entre eles, briguinhas entre irmãos, probleminhas. Se Deus permitir, a gente vai chegar lá ainda no nosso estudo. Eles viviam com esses atritos, eles viviam com ensinamentos falsos chegando e começavam a ouvir coisas diferentes do que Paulo ensinou, e eles começavam a acreditar naquilo e pôr em dúvida o que Paulo pregava. E Paulo fala: irmãos, nós somos cidadãos dos céus, irmãos, nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor, não se distraia com essas coisas. Ele vem, e Ele vem com o conteúdo da nossa esperança. Ele vem trazendo a razão da nossa esperança. A igreja é a comunidade da esperança. Irmãos, nesse mundo de tanta notícia ruim, nesse mundo de tanta violência, doença, maldade, tudo de mal que você possa imaginar nesse mundo, crises e mais crises, guerras e mais guerras, é tanto problema. Só tem uma comunidade nesse mundo que pode ter uma esperança viva, e essa comunidade é a igreja. Somente nós podemos ter essa esperança viva, essa esperança garantida, que não importa o que aconteça nesse mundo, nós temos um Deus conosco, nós não estamos abandonados, Ele vai vir nos buscar, Ele vai nos levar para estar com Ele nos céus. Nós cremos nisso e precisamos agarrar nessa esperança para não entrarmos em desespero nesse mundo, como os demais que não têm a salvação. Os crentes precisam saber disso. Nós somos um povo que vive com os pés aqui no presente, mas os nossos olhos precisam estar no nosso futuro, vitorioso, com Cristo lá nos céus para todo sempre. Não perca os seus olhos no noticiário, não perca os seus olhos com as notícias do dia a dia, com os seus problemas, com as suas dores, com as suas lutas. Não deixe os seus olhos se desviarem nisso. Mantenha os seus olhos no alto, esperando aquele que vai voltar para nos buscar a qualquer momento. Se a gente tirar os olhos dali, a gente vai desanimar. Se a gente tirar os olhos de Cristo, nós vamos nos perder a fé, o ânimo, a coragem. E Paulo fala: olha para Cristo, Ele vai vir nos buscar. Teve um escritor, F.F. Bruce, aí eu gosto muito de ler os comentários dele, e ele disse assim: cada geração sucessiva da igreja goza do privilégio de viver como se fosse a geração que haverá de saudar o retorno de Cristo. Você vai ver os apóstolos, eles falavam e aguardavam a vinda de Cristo. No decorrer dos anos, todos os cristãos que passaram aguardavam a volta de Cristo. Meu avô aguardava a volta de Cristo na geração dele, ele partiu. Minha mãe aguardava a volta de Cristo, ela partiu. Nós aguardamos e cremos, a qualquer momento Ele vai voltar, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Se não foi até hoje, oxalá
seja a nossa geração, a geração que vai ver Cristo descendo e nos levando para estar com Ele nos céus. Nós aguardamos isso. Que privilégio termos essa esperança. E se Cristo não voltar, nós vamos estar com Ele, nós vamos encontrar com Ele. O que não pode faltar em nosso coração é a esperança na promessa dEle. É a esperança naquele que fez a promessa. 1 João 3,3 diz: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A nossa glorificação é algo que deve nos mover. Irmãos, Paulo vai dizendo: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21 ele vai dizendo: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Irmãos, a gente vai ver isso aqui rapidamente, antes de terminar o versículo 21. O apóstolo Paulo traz algumas coisas importantes para nós nesse versículo 21. O nosso corpo será glorificado na segunda vinda de Cristo. Nosso corpo vai ser transformado quando a trombeta de Deus ressoar. Quando Cristo vier acompanhado da sua comitiva de anjos, dos santos glorificados, os mortos em Cristo vão ressuscitar com corpos imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos, celestiais. Os vivos nessa ocasião serão transformados, arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor, conforme o próprio Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Esse é o momento glorioso em que nós vamos ser transformados. Os nossos corpos físicos, imperfeitos, esses corpos frágeis, cheios de dores, cheios de problemas, eles vão ser transformados para então poder entrar na glória, na presença de Deus. Essas deficiências físicas, esses problemas físicos que temos hoje, vão ser todos transformados. Receberemos corpos gloriosos para esse momento tão precioso. Nosso corpo será semelhante ao de Cristo, corpo de glória do nosso Senhor. Nosso corpo de humilhação, sujeito a fraquezas, ao pecado, vai ser revestido de imortalidade, brilhará como o sol no seu fulgor, como o corpo de glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquei aqui algumas referências para você sobre isso. Romanos 8:29, conforme a imagem do seu Filho. 1 Coríntios 15:49, devemos trazer a imagem do celestial. 1 João 3:2, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Já pensou nisso? Que coisa maravilhosa! Nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro lugar, a glorificação do nosso corpo dar-se-á pelo poder infinito de Deus. Eu estava pensando nesse versículo 21 e imaginando como isso poderá acontecer, né? Como vai ser isso? A gente não sabe. Nós sabemos que vai ser pelo poder de Deus. E é por isso que o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. Eu creio que Deus vai fazer isso. Eu creio que é o poder de Deus. Verso 21 diz: segundo a eficácia do poder. Poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Deus tem todo o poder. Todo o poder. William Hendrickson diz que maravilhosa é a energia, e ele usa a expressão que para falar desse poder aqui, a palavra no original fala de uma dinamite poderosa de Deus, que tem poder de mover e fazer todas as coisas, subordinar a si todas as coisas. E eu quero terminar só com uma importante observação dos nossos dias. Irmãos, se o céu é a nossa pátria, se nós aguardamos a volta do Senhor, se nós sabemos que Ele vem, nós seremos transformados. Por que é
que muitas pessoas vivem como se isso não fosse realidade. Vivem como se não estivessem esperando isso. E eu não estou falando de descrentes, eu estou falando para nós crentes. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas não têm colocado as prioridades na ordem certa. Tem muitos crentes hoje desperdiçando as suas vidas em atividades inúteis, porque a visão está escurecida em relação à volta de Cristo. Se você soubesse que Cristo ia voltar hoje, se você soubesse que Cristo voltava agora de 9 horas da noite desta quinta-feira, o que você teria feito diferente nesse dia? Se você soubesse que a volta de Cristo seria agora, como você teria vivido hoje? Teria feito o que você fez? Teria falado o que você falou? Teria perdido tempo nas coisas que você perdeu tempo? Sabe, meus irmãos, essa expectativa da vinda de Cristo, ela precisa estar no nosso coração para nos mover a colocar as prioridades corretas. Eu preciso viver cada dia como se Cristo voltasse nesse dia. Eu preciso organizar as minhas prioridades. Eu preciso não deixar que eu perca tempo, que eu faça coisas inúteis, que eu passe dias sem lembrar de Deus, que eu troque Deus por qualquer coisa. E se Cristo voltar nesse dia? Vamos pegar um exemplo agora à noite. Se Cristo voltasse agora à noite, se a volta de Cristo fosse hoje, nesse momento do culto aqui, como Cristo iria encontrar os crentes? E aqueles que talvez não vieram por motivos banais, aqueles que talvez não vieram para o culto para ficar em casa, para passear, para ir para outro lugar. Eu não vou para o culto porque hoje eu quero fazer outra coisa. E se Cristo voltasse hoje e nos achasse distante do Senhor? E se Cristo voltasse hoje e você hoje passou o dia, não tirou nem um minuto para conversar com Ele, para orar? Se Cristo voltasse hoje e encontrasse a sua vida talvez no pecado, longe de Deus? Sabe, meus irmãos, a expectativa da vinda de Cristo deve nos fazer reorganizar a nossa vida. E é isso que Paulo queria trazer para aqueles irmãos de Filipos ali. Olha, pensa bem como é que vocês estão vivendo. Deus vai mudar, Deus vai vir mudar, transformar a vida de todo aquele que crê nele. Quando Cristo voltar, Ele vai nos buscar, Ele vai pegar a mim e a você, nos levar para estar com Ele, seremos transformados. Estava pensando, eu coloquei aqui para terminar só essa observação aqui. Cristo vai pegar esse meu corpo aqui, corruptível, Ele vai transformar em um corpo de glória semelhante de Cristo. E aqui a gente tem uma expressão de continuidade e descontinuidade. Como isso vai acontecer? Para Deus não há nada impossível. Deus vai fazer um outro corpo a partir desse que já existe. Deus vai pegar esse Paulo, vai fazer um outro Paulo a partir desse que já existe, só que perfeito. E assim eu vou estar nos céus com o Senhor. Deus vai pegar você a partir do que você tem, vai fazer um novo corpo perfeito para estar com Ele lá nos céus para todo sempre. Que essa convicção possa te motivar a andar cada dia mais animado, firme na presença do Senhor, obedecendo a Ele, sabendo que a gente não é mais cidadão desse mundo. Hoje nós temos uma cidadania celestial, seu nome já está escrito no livro de cidadãos dos céus, e de lá ninguém tira, ninguém rouba mais a sua cidadania. Você já é um cidadão dos céus, e quando você chegar lá, com o seu nome escrito, você vai ouvir da parte de Deus um seja bem-vindo, servo bom e fiel, entra para casa, para o reino, para o gozo do seu Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra aos nossos corações. Deus permitindo, na próxima semana a gente vai ver o primeiro versículo do
do capítulo 4, onde Paulo continua animando aqueles irmãos em Filipos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse privilégio nessa noite de poder estudar a Tua Palavra, de poder, ó Pai, encontrar verdades que nos animam, que nos motivam, verdades que nos enchem de ânimo, saber que nós cremos num Redentor que está vivo, que está nos céus e que há de voltar para nos buscar, para nos levar então e assim estarmos nos céus contigo para todo sempre. Obrigado a Deus pela esperança que temos, obrigado pela certeza que nós temos, e nos ajuda, Senhor, a vivermos nesse mundo com essa expectativa nos nossos corações, aguardando esse momento glorioso, sabendo que estamos no mundo, mas não somos mais daqui, que os nossos olhos possam estar colocados todos os dias nos céus, no alvo, no objetivo, no Senhor e Salvador Cristo Jesus. Ó Pai, fale em nossos corações, anima aqueles desanimados, enfraquecidos, desperte aqueles que têm andado distante do Senhor, que o Senhor possa cumprir o Teu propósito com a Tua Palavra, e tudo isso para a honra e a glória do Teu nome. Agora vamos voltar para casa, que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma noite de descanso. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e você possa ir desfrutando da doce paz do Senhor.